Amém. Podem se assentar, queridos. É uma honra estar aqui com vocês. Vou me apresentar, né? Se puderem me trazer um pouquinho de água, eu vou muito agradecer. Mas uma água que não seja gelada. Queridos, eu me chamo Indira. Estou com a minha família aqui. Por favor, minha família, fique em pé. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, Yuri e Ana, Salomão e Ana. Eles vieram me acompanhar. Fique em pé, Yuri, para a igreja te conhecer. Eles vieram me acompanhar aqui, porque são minha trupe. Essas pessoas que ficam intercedendo por mim. Vamos dar uma salva de palmas para eles, por favor? Obrigada, podem sentar. Eu me chamo Indira, sou ovelha do pastor João Alexandre, lá da Verbo da Vida de Manaus. Sou graduada na Escola Bíblica Rema Brasil, que transformou minha vida. Quando eu morava ainda em Aracaju, era ovelha do apóstolo Derek, que também o pastor de vocês, o pastor Tomás, foi ovelhinha dele. E também sou graduada na Escola de Ministros e tive a honra de fazer também parte da turma do Tomás, né? Do pastor Tomás. Então não é à toa que eu estou aqui, porque Deus nos uniu. E eu vim passar um período de férias, eu estou recém-chegada da Ilha do Marajó, onde com uma caravana de mais de 100 missionários, nós fomos para declarar o quanto Jesus é bom, incendiar aquela ilha. E não é à toa que mais uma vez o pastor Tomás apareceu na minha vida, porque há uns 3 meses atrás ele estava com a minha mãe, também na Ilha do Marajó, fazendo missões e anunciando com Marcos Freire, não é? E eu estava agora com a caravana do Guilherme Batista e... Não sei, tu tem as fotos? Algumas? Eu quero apresentar para vocês os missionários que estavam com a gente. Pode, por favor, soltar a foto? Algumas coisas que aconteceram lá. Queridos, Deus é bom. Ele é fiel. Um ginásio lotou. Mais de 3.000 crianças foram alcançadas. Nós falamos da bondade de Jesus logo de noite. Isso foi na cidade de Melgaço, a cidade que estatisticamente é a que tem o menor IDH do Brasil. E nós levamos livros, nós levamos pipoca, nós levamos bombons, nós levamos camisas da Marca da Paz, nós levamos cesta básica. De noite teve uma grande conferência que a cantora e ministra Vitória estava presente também. Então, gente, aquela cidade lotou. Meu Deus, eu nunca vi tanta gente. E nós andamos de barco, nós andamos de avião, nós andamos de rabetinha. Essa rabetinha, eu sou do Marajó, mas nunca tinha andado nela, porque se a gente se virasse, a água entrava. Agora imagina, gente de Belém, às vezes nunca foi lá e não tem esse desafio. E paraense, só tinham 3 pessoas num contexto de 100 missionários. E essa paraense aqui já estava morando em Manaus, outra paraense estava morando em Tocantins. Então, da cidade de Belém, nós só tínhamos um missionário. E as pessoas que foram de caravana passaram mais de 48 horas dentro de um ônibus para chegar até aqui e pegar um barco e ficar mais 18 horas dentro de um barco para a gente chegar à cidade de Melgaço. Depois nós fomos para uma cidade, um rio, na verdade, que era chamado Icoari. E lá também nós declaramos a bondade de Deus. Depois fomos para um projeto ID na cidade de Portel. Então, queridos, a gente só tinha um sonho e uma palavra, que era ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós recebemos uma palavra que era: esses sinais seguiriam os que crerem. Em meu nome fariam coisas maiores. E era isso que nos incendiava. Queridos, a nossa caravana tinha criança de 10 anos até idosos de 70 e 80 anos. Então, qual é a nossa desculpa? Eu sou muito nova, eu sou muito velha, eu já tenho uma vida estável, eu estou grávida. A gente tinha uma gravidinha de 3 meses lá. De 3 meses enfrentando tudo isso. No primeiro trimestre de gravidez, que é o trimestre de maior enjoo, nós tínhamos casais lá que estavam passando a lua de mel na Ilha do Marajó. Porque ouviram e obedeceram o chamado do Senhor. Nunca será por nós ou através de nós. Só Deus sabe como eu estava naquela ilha. Eu estava com medo. Porque a última vez que eu fui numa caravana com o Guilherme, eu fiz um grupo de 5 amigos. Eles eram, até hoje são grandes amigos meus. Só que desses 5, só uma permaneceu na igreja. E eu.
Os outros se afastaram de uma forma tão grande que viraram militantes do homossexualismo. E eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, como é que poderia? A gente participou, Senhor, disso. A gente viveu intensamente isso. E Deus foi lá para me curar. Porque nunca vai ser por nós, querido. Nunca vai ser quando eu estiver boa, quando eu estiver perfeita, quando eu estiver bem. Nunca vai ser. Imagina Paulo quando ministrava. Paulo foi um assassino. Ele estava lá, segurando as roupas de Estevão, quando ele foi apedrejado. E esse passado dele de assassino não impediu ele de anunciar as boas novas. E mais de 70% do Novo Testamento foi esse homem, assassino, que escreveu. Não é? Então, queridos, eu vejo que essa é a comissão. Eu fiquei impactada com o amor. Teve pessoas que gastou mais de 3 mil reais para chegar até aqui, porque vieram de avião. A caravana, veio uma caravana do Sul, que tinha acabado de sair da minha missão, que estava fazendo aquela reforma no Rio Grande do Sul, depois de tudo que aconteceu. Eles se reuniram de novo e falaram, a gente não pode deixar de alcançar os ribeirinhos. A gente não pode deixar de alcançar aquelas almas. E eu aprendi, na verdade a gente sempre tem esse costume. Queridos, me perdoa se a minha voz falhar, porque a pessoa quando prega, ela gosta de gritar. Mas eu fiquei sem voz. Mas isso seria uma desculpa para eu parar de entregar o que Deus depositou no meu coração para a igreja Ananindeua? Satanás fez querer te mexer com a pessoa errada. E em nenhum momento eu cogitei em ligar para a Fabi e falar, Fabi, eu estou sem voz. Porque eu sei, queridos, porque eu sei quem me enviou. E que 2025 abençoado. Que início de ano abençoado. Sabe? No dia 3, eu saí de Belém. Fiquei até dia 11 no Marajó. Dia 12 eu cheguei em Belém. Fiquei até dia 10 no Marajó. Dia 11 de manhã cedinho eu cheguei aqui. E dia 12 eu estou ministrando, entregando a palavra de Deus. Que 2025 abençoado. Eu sei que eu posso olhar para trás e falar em 2026, nossa, como o ano 2025 foi extraordinário. Porque nós estamos começando aonde? No melhor lugar. Certo? E nós aprendemos nessa missão que o que nós sempre, da Verbianos, a gente sempre fala, Verbiana só era eu. O que tinha de penteca, assembleiando, worship da parede preta. Todos misturados. Alô, som. Consegue me ouvir? Agora melhor? Pronto. E evangelizando e falando de Jesus. E eu percebi assim, nossa, vai ser assim no céu. Vai ser assim no céu. Todas as igrejas reunidas, só vai ter uma diferença. A gente não vai mais precisar proclamar as boas novas, porque a gente só vai estar lá adorando e glorificando o nome do Senhor. E o ID, nós podemos ir indo, literalmente para o campo, nós podemos ir contribuindo, nós podemos orar, e teve uma coisa nova que eu aprendi, não atrapalhar. Não atrapalhar, meus queridos. Como é bom não atrapalhar a missão. Não falar mal de missionário, porque também nós aprendemos, a gente ama a obra. Você fala assim, quem quer ganhar almas para Jesus? Todo mundo vai querer. Agora, cuidar de quem ganha almas é mais difícil. Cuidar, às vezes, de quem está na frente, do pastor, da esposa do pastor, da família do evangelista é mais difícil. E a gente foi para lá não apenas para impactar e falar que Jesus era bom. Porque, queridos, uma cesta básica você come hoje e amanhã acaba. Uma roupa você lava, queima, rasga. Só que a palavra que nós levamos é que eu não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho eu te dou, que é Jesus Cristo. E quem beber dessa fonte jamais terá fome, jamais terá sede, porque Ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo por nossa expiação, para levar sobre si as nossas dores, certo? Então, sem mais delongas, já fiz as apresentações, já disse porque eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa missão. E eu tenho alguns testemunhos desse dia que eu gostaria também de compartilhar.
existiam pessoas lá que nós evangelizávamos de casas em casas, nós fomos uma equipe de 100 missionários e foram divididos em 10 equipes de 10. E nós íamos pelas ruas adentro. E, queridos, eu escutei muita gente falando, nossa, como vida de missionário é sofrida, né? A gente deixou de tomar um banhinho, porque, olha, minha gente, dormir de rede, para quem nunca dormiu de rede, para mim é bom e é fácil. Como eu vi missionário caindo de rede, bem, do nada. Porque não sabiam atar uma rede, mas você pensa que isso desanimou? Se caía da rede, tinha o colchãozinho inflável. E quando tinha o colchãozinho inflável, o que era que aparecia? Aranha. Aranha enorme. E você pensa que desanimou? Que nada, dividia a rede com outro missionário. E assim a gente ia se ajustando. Eram, eu acho que uma faixa de 70 meninas. E a gente tinha só 3 banheiros. O nosso tempo para tomar banho era de 3 minutos. E as pessoas falavam, nossa, a vida de missionário é sofrido. Pergunta para essa caravana, quem se arrepende de ter ido? Nenhum. Porque há uma graça, queridos. E eu sou verbiana, eu era a única verbiana. O que a gente fala? O que nós aprendemos aqui dentro é que a nossa boca tem poder. Eu disse, né, que só tinham 3 banheiros. E eu comecei a falar, Senhor, isso não está certo não. Tu sabes que eu preciso de banheiro, preciso tomar um banhinho. E no meio do Marajó, queridos, a gente começava a declarar a palavra. E as pessoas ficavam assustadas. Mas menina, que missionária mais metida que está falando que vai ter banheiro para ela? Mas que missionária mais estranha. Só tem 3 banheiros, como é que ela vai ter mais tempo do que todo mundo? E aqui eu falava, e eu lembro direitinho que eu confessava assim, se eu precisar, até um helicóptero vir aqui para me ajudar e para me resgatar, porque eu tenho um pai que faz essas coisas. O pai que me enviou, ele cuida de mim. E, queridos, no meio dessa loucura toda, de gente querendo tomar banho em 3 minutos, uma missionária de Melgaço chegou com a gente e falou assim, ei, eu tenho uma casa que é bem aqui para missionários, vocês podem tomar banho. E eu tomei um banho quentinho, queridos, de 10 minutos. Como é bom tomar banho, não é? E eu tinha uma amiga que eu fiz amizade na missão, ela era de Santa Catarina. E ela falava assim, sabe o que eu fiquei mais impressionado? É porque nesse calor todo as pessoas não fediam. Ninguém era fedorento nessa missão, com calor, ninguém era fedorento. Sabe por quê, queridos? Deus cuida da gente. Ele cuida de nós, sabe? A previsão era que o Marajó estaria escaldando, porque nós estamos no inverno, mas viria chuva muito forte, viria o calor muito forte. E o primeiro milagre que nós vivenciamos é porque o calor não estava insuportável. Por onde nós saímos, querido, tinha uma nuvem guardando a gente. E todo mundo ficou muito impressionado. E sabe o que nós lembramos? Vocês lembram quando o povo saiu do Egito? Que no meio do deserto havia uma nuvem cobrindo eles e de noite havia aquela tocha de fogo para aquecer eles? Foi exatamente o que Deus fez conosco. Se você perguntar, a vida de missionário é difícil? Não, querido. Difícil é que de quem está no mundo, que não tem uma esperança, que não tem Jesus, que pode até ter uma casa confortável, uma cama confortável, mas não sabe como será o seu amanhã, não sabe para onde irá depois da morte. Isso é difícil. Isso é difícil. Para a gente que está aqui, para a gente que pode anunciar, Jesus é um privilégio. Ele falou como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a mensagem da paz. E, como eu disse, a gente estava muito eufórico para ganhar vidas. Eu quero vidas, eu quero vidas. Eu quero as crianças abusadas, eu quero isso e aquilo. E o meu grupo era um grupo de Marta. Onde vocês viam gente trabalhando, meu grupo estava carregando mala, limpando o chão, fazendo docinho para a criança, cantando, ministrando. E teve um desafio que nós tivemos, é fazer algo a mais em uma das cidades em que nós passamos. Fazer algo a mais. E nós vimos nos grupos que a casa de uma senhora estava toda destruída e o grupo foi lá, capinou, comprou madeira, reformou a casa, todinha à frente da casa, embelezou o lugar. Nós tivemos grupos que uma família nunca tinha se reunido para ceiar, para comer junto. A família não tinha esse costume. O que eles fizeram? Foram no supermercado,
compraram carne, a gente tinha gaúcho no nosso grupo, fizeram um churrasco e tiveram um momento de mesa com aquela família. Eles nunca tinham sentado juntos. E o meu grupo começou a ver aquilo e perguntava: Senhor, a gente quer fazer também, a gente quer limpar, a gente quer varrer, a gente quer transformar essa cidade. Porque eu acredito que a igreja tem que ser tão relevante no local, que a partir do momento que a igreja saia de lá, as pessoas da sociedade venham sentir faltas delas. E era aquilo que a gente queria. Senhor, eu estou aqui, quero fazer, lebalabalabaçou. E só que Deus falou assim: às vezes a gente quer ser Marta, 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 mas tem também que ter um tempo de Maria. E essa missionária que tinha dado o banheiro para a gente tomar banho, ela estava começando a evangelizar com o meu grupo. E a minha líder falou assim: vamos lá na casa dela? Deus está nos direcionando para ir para a casa dela. Quando nós fomos para a casa dela, queridos, ela ficou impactada. Meu Deus, vocês estão me chamando para evangelizar com vocês? Eu, que sou daqui da terra. E nós falávamos, aqui da terra de Melgaço, e nós falamos para ela: claro que sim, você faz parte da nossa equipe. Ela falou assim: então entra na minha casa, venham ficar aqui um pouco comigo. E queridos, lá ela abriu o coração dela. Ela disse que ela não ia mais ficar naquela cidade, que os missionários, às vezes, quando vão para lá, fazem campanhas, fazem comissões que vão até aquele lugar, levam alimento, fazem as coisas, mas nunca querem que as pessoas de lá fiquem juntos, porque são pessoas que têm pouca instrução, que não sabem falar direito, que não sabem nem ler a Bíblia direito, pela concepção humana. As crianças de 9 e 10 anos não sabiam as cores. Não sabia o que era verde, não sabia o que era amarelo. Eles sabiam identificar o que era, mas não sabiam nomear o que era aquilo. Então, eles sempre eram olhados como inferiores. E batiam na porta dela só para pedir. E aquilo, de ir na casa dela, ela ficou impactada. E ela disse assim: eu ia sair dessa cidade. Eu não conseguia ficar aqui nessa cidade. E a gente começou a escutar, perguntando por quê. E ela dizia assim: porque há 3 anos atrás, eu sendo filha de pastor, congregando, eu não percebi que o meu filho estava sofrendo, que o meu filho estava calado, que o meu filho estava abatido. E teve um dia que eu cheguei na minha casa, eu vi a pior cena que eu poderia ver. O meu filho tinha se enforcado. E o meu desespero foi tão grande que eu pensei que ele ainda estivesse com vida. Eu pulava em cima dele e queria animá-lo e queria ajudá-lo e clamava: Deus, por quê? Deus, por quê? E ela falou que depois disso ela ficou mais de 1 ano e meio longe de Melgaço, porque ela não teve igreja para abraçar ela, ela não teve igreja para chorar com ela, e ainda tinha condenação. Para onde será que o meu filho foi? Para onde será que ele foi, Senhor? E isso trazia muita condenação para a vida dela. E nós fomos lá como igreja, escutamos, choramos com ela, abraçamos ela e declaramos o reino dos céus naquele lugar. Porque eu acredito, queridos, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus do meio entre os mortos não ia deixar aquela mãe. No céu nós teríamos surpresas. Quem sou eu para ser a porteira do céu? Para dizer quem vai entrar e quem vai sair? A religião fala, mas o amor constrange. E a gente foi lá para acalentar aquela mãe. E a presença de Deus foi tão real naquele lugar. Tão real. Que, sabe quando o ar fica pesado? A atmosfera muda? A gente começou a fluir nos dons. E eu lembrei daquela palavra: esses sinais seguiriam os que creram. E um desses sinais é que nós imporíamos as mãos e haveria batismo com fogo. Há 3 dias anteriores à nossa visita, o filho dela, eu tinha 2 filhos, né? O menor, ele estava pedindo para ser batizado no Espírito Santo. E nós chegamos lá e, para a glória de Deus, ele foi batizado, com a evidência de falar em línguas. E nós declaramos uma palavra que, mais uma vez, ela se despediria de um filho. Mas dessa vez não pelo luto. Era porque nós estávamos ungindo para ele ganhar nações e almas. E ela se alegrou conosco. Ou seja, nós cuidamos não só da obra,
mas do obreiro. Porque nós estamos aqui, queridos, não só para fazer diferença e relevância nas ruas de Ananindeua, mas principalmente para sermos relevantes dentro da nossa casa, com a nossa família, com os que estão mais próximos e conosco mesmo. Eu comecei essa introdução falando que eu estava preocupada com, meu Deus do céu, será que eu vou perder amigos de novo? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, nós estamos aqui, queridos. Eu estou servindo de boca de Deus para alertar, para vigiar. Nós ouvimos que Deus é bom, e Ele realmente é bom. Quando tudo parecer impossível, quando a angústia vier de uma forma que sufoque até mesmo a sua voz, quando a tristeza chegar no fundo da sua alma, quando você pensar e falar, não tem mais futuro para mim, eu não tenho mais perspectivas, eu não tenho mais sonhos. Quando você acordar de manhã e pensar, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Eu olho, minha vida está toda bagunçada, nada está certo, tudo está fora do lugar. Eu não tenho com quem contar, eu não tenho com quem desabafar. Existe um Deus bom que se importa com você. Você pode estar no mais profundo abismo. A palavra de Deus fala, o que me separará do amor de Deus? O que me separará do amor de Deus? O que me separará do amor de Deus? Eu posso estar no mais altos céus ou no mais profundo dos mares. Ainda assim o amor dele nos alcançará. Se você estiver desesperado, ainda assim é só lembrar, Jesus, me ajuda. Na minha equipe, na minha equipe não, mas no grupo dos missionários, a gente parando para ouvir e conversar, a gente falava assim, meu Deus, parece que não tem ninguém normal aqui. Todo mundo doido. Todo mundo com uma história que eu olhava assim, meu Deus do céu, que testemunho. Porque ninguém estava preparado, queridos. Ninguém vai estar. Se a gente tivesse preparado, a gente não estaria mais nem aqui. A gente estaria no céu, porque Deus nunca perde. A gente está aqui sempre, sempre, sempre para nos aperfeiçoar. E a gente precisa congregar. A gente precisa disso para ferro afiar ferro. Para aqui ouvir a palavra que vai nos sustentar e nos alinhar. Eu tinha uma companheira de quarto que ela falou assim, ela é famosa. Ela é blogueirinha, eu não sabia nem quem ela era, mas eu sei, ela é filha de um cantor muito famoso que estava com a gente. É secular, mas muito famoso mesmo, que eu nem sabia que ele tinha filho que era crente. Não vou colocar aqui, porque você stalkear, você vai saber quem é ela. Aí eu vou estar expondo minha amiga. E ela disse assim, eu apanhava muito, 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 porque ela cresceu com uma mãe bipolar. E ela dizia que ela não apanhava só por apanhar, ela apanhava que as tias dela precisavam agarrar ela para proteger, porque então ela ficava toda roxa e a mãe seria capaz de matá-la. Os pais dela são separados. E o pai dela do mundo só apresentava para ela bebidas, drogas e palavras de maldição. Porque essa era a realidade dela. E ela se mutilava, porque ela aprendeu que o amor era cheio de mutilação. Ela falava assim, eu não entendo como eu posso ser amada se eu não sentir dor. Eu não entendo como eu posso ser amada sem me machucar, porque eu aprendi que eu precisaria ser machucada. E ela falou que teve um dia que Deus restaurou a vida dela e que ela entrou numa profundidade tão grande com Deus que ela falou assim que a vida dela estava perfeita. Ela conheceu alguém na igreja, ela casou com ele e ele estava começando a amar ela, a cuidar dela. E ela falou, não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Assim, não está tendo briga, não está tendo confusão, não está tendo discussão. Não, alguma coisa está errada. E ela falou que ela começava a catar a confusão. Qualquer coisinha. Falou assim, vamos mais cedo. Se arrume mais cedo pra gente sair. Ela, o quê? Tu não me espera? Tu tá fazendo isso? Não sei o quê. E ela falou que teve um dia que teve uma briga tão grande que ela atacou ele.
jogou uma faca, né? Ela falou que ela só podia ser força do diabo, porque ela tinha força para levantar uma cadeira, e ela é pequenininha. Uma mesa grande jogar, e falou, quer saber, eu vou embora. E ela saiu só de roupas íntimas pelas ruas. E ela falou assim, eu não tenho mesmo mais solução, eu não presto. Tudo que está perto de mim eu destruo. Meu Deus, até na igreja, eu casado, eu consigo fazer besteira. E ela falou que ela foi para casa da mãe dela. E a mãe dela, como fazia tratamento, ela pegou todos os remédios. E ela falou, hoje eu vou acabar com a minha vida. Hoje eu vou decidir acabar com a minha vida. Ela pegou todos os remédios e engoliu. E ela só lembrou de falar, Jesus, só me salva. E ela engoliu todos os remédios. E ela fala que ela só lembra depois de ter acordado no hospital, com o esposo dela do lado, com a irmã dela do lado, e falando assim, Jesus te salvou. E ela disse assim, eu estou aqui, na Ilha do Marajó, para declarar as grandezas de Deus. Porque Deus me salvou. Deus me encontrou no meio do caos. Queridos, talvez você nem deveria mais estar aqui. Eu não sei o que passou na sua cabeça. Eu não sei que tristeza pode ter no seu coração. Mas eu quero falar para você, como voz profética. Deus te encontrou e Deus te salvou. Para você fazer obras que você nem imaginou em fazer. E com isso eu inicio a mensagem. Porque nós precisamos ter esse alicerce. Eu vou entregar o versículo, né? Porque então eu não vou ser uma pregadora. Que o povo fala assim, que se eu não entregar pelo menos um versículo, vão me julgar. Então abra lá sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 6, 1 e 2. Fala assim, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigam em frente, alcançando maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, pode passar, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. O que é que eu aprendo com esse versículo? Que tem bases do cristianismo. Tem bases, o cristianismo tem fundamento. A nossa fé tem fundamento. E aí descreve quais são elas. São o quê? A fé em Deus, o arrependimento das obras mortas, a imposição de mãos, o batismo, que são 3 batismos. O batismo quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, que é o seu espírito que é vivificado. O batismo público, que é o que você é batizado nas águas. E o batismo no fogo, que é o batismo com a evidência de falar em línguas. A ressurreição dos mortos, porque nós acreditamos e na verdade nós sabemos que o nosso Salvador morreu e venceu a morte, porque no 3º dia o poder da morte não teve domínio sobre ele. E por conta disso, ainda, a palavra de Deus diz, ainda que seu corpo pereça, não tenha medo, porque nós seríamos ressuscitados. É essa fé que nós pregamos e o juízo eterno. E hoje eu vou falar de um desses 3, que é o arrependimento das obras mortas. Então eu pesquisei a palavra arrependimento. O que significa arrependimento? A palavra hebraica em arrependimento, ela se chama teshuá, que significa retorno. No Antigo Testamento, shuvá também é usado para descrever a ação de arrepender, ou seja, de voltar para Deus e afastar-se do pecado. A palavra arrependimento em grego, ela significa metanoia. Ela também é usada para expressar o arrependimento, mas significa uma mudança de pensamento, uma mudança de rota, uma mudança de vida. E o arrependimento, na nossa língua, seria um remorso. Pensar e repensar naquilo que foi feito, que foi errado. Só que o arrependimento de obras mortas é se arrepender do que nos afasta de Deus. O arrependimento das obras mortas é se arrepender do que nos afasta do nosso Criador. O que seriam elas? Seriam a consequência da morte. Porque o salário do pecado é a morte.
E é muito fácil falar o que é pecado. É mentir, é roubar. Nós temos, né, os 10 mandamentos. Mas muito mais do que isso, queridos, o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que nos leva para fora do centro da sua vontade de filhos amados. O mundo fala, tudo leva a Deus, tudo leva a Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra, não com o que o mundo fala. Nem todo mundo é filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito que nos constrange a falar Abba Pai, nós só recebemos quando o nosso Espírito é recriado. E há um só caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por mim e por você. Há um só caminho. Eu perguntei na Ilha do Marajó, como é que eu chego aqui? Quais são os caminhos que eu consigo chegar aqui à ilha? E alguns falaram, consegue vir de barco, consegue vir de avião, não consegue vir de carro. E eu perguntei, então existem 2 caminhos que eu consigo chegar até a ilha. Mas você sabia que para o céu só existe um caminho? É fácil, né? A gente saber. Como é que eu consigo chegar como é o nome dessa rua aqui? Na 26. Só existe um caminho, só existe uma mão para vir para cá. Eu associo isso e vejo, poxa, só tem uma rua para conseguir chegar nessa igreja. Não tem outra, eu não consigo vir pelo lado, eu não consigo vir pela rua de trás para eu acessar isso daqui. E a gente fazendo essa analogia é muito fácil. Tem lugares, Marajó só conseguiria chegar se fosse de barco ou se fosse de avião. E eu consigo entender isso racionalmente, que existem coisas que a gente só consegue acessar por 1 ou 2 caminhos. Por que eu quero criar justificativas para chegar até Deus se a palavra dele diz que só tem um caminho? É só Jesus que salva. É só Jesus que salva. Não existe outro caminho. A palavra dele foi clara com relação a isso. Só Jesus salva. E nós estamos aqui justamente para falar, arrependam-se. Arrependam-se. Porque o livro de Hebreus, logo lá no início, ele diz que se nós quisermos acessar coisas maiores, um alimento mais precioso, algo maior, nós precisamos parar de ter atitude de meninos. E eu falo aqui para uma igreja nova, mas uma igreja madura. Você quer acessar dons no Espírito, você quer acessar coisas maiores em Deus, pare de ser menino. Pare de ser criança. Pare de falar, eu não vou na igreja hoje porque ninguém vai me dar uma oportunidade. Vocês sabiam que eu prego às vezes mais aqui na igreja da Fabi do que na minha igreja? Do pastor Tomás do que na minha igreja. E glória a Deus por isso. Eu nunca preguei dia de domingo na minha igreja. Nunca. Prego no ministro nas vigílias, ministro nos outros cultos, ministro no culto de jovens. Mas nunca ministrei. E isso me impediria de vir ministrar? De declarar a palavra de Deus? Se o pastor João falar isso, ele vai ver. Tu vai te colocar domingo que vem, Senhor. Ainda bem que não é gravado. Misericórdia, corta. E fala assim, ninguém fala comigo. E uma coisa que a gente aprendeu muito nessa missão, faça você primeiro. Dê o seu água a mais. Fala, oi. Dá um sorriso, mesmo que forçado. Sabe? Faça você. Faça pelos outros aquilo que você quer que faça com você. Escute mais, fale menos. E eu estou falando isso pregando para mim mesma, porque eu como mulher eu falo muito mais, né? Mas escute mais. Escute mais. Exerça o domínio próprio. Exerça o domínio próprio. Sonde a sua vida e verifique o que está fazendo eu ter atitude de meninos. Qual é a carência, Senhor, dentro do meu coração? Qual é o anseio da minha alma que está me afastando de Ti? Eu poderia muito bem pedir, Senhor, me revela a vida. Me diga para eu entregar uma profecia e a pessoa sair chorando, se tremendo. Mas muito mais do que isso, queridos, eu estou pedindo, Jesus, revela o Teu Espírito para a igreja de Ananindeua, para as pessoas que vão me ouvir. Porque é o Senhor que convence do pecado, do juízo e leva ao arrependimento. Amados, e lá no livro de Jonas, nós vemos uma pessoa chamada Jonas, coincidentemente, né? O livro é dele. Que Deus falou para ele logo no primeiro capítulo, dizendo assim, Jonas, vá até uma cidade chamada Nínive, e lá nessa cidade, anuncie o arrependimento.
para que eles deixem de pecar, para que eles parem de fazer o que eles estão fazendo. Anuncia que o meu juízo vai chegar. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, queridos, que eu estou fazendo aqui. Tive a incumbência e a honra de vir entregar essa palavra. Pare de fazer o que você sabe que te afasta de Deus. Pare de mentir. Pare de acessar. Às vezes é preciso a gente bloquear algumas coisas do nosso celular, sabia? É preciso a gente sair de algum grupo, a gente cortar algumas amizades. Às vezes é preciso isso. O que está te parando? O que está te fazendo pecar? Às vezes é preciso, querido, nós negarmos a nós mesmos e falar, meu Deus, eu quero falar, eu quero gritar, eu quero dizer isso. E respira 3 vezes, fica calado e deixa a outra pessoa falar. Às vezes, queridos, e isso é crescimento. Isso a gente sair do raso, de leitinho, e começa a ver que a gente não é o último biscoito do pacote, não. Eu fui mais um testemunho do Marajó. Voltando depois para Jonas, segura aí. Só para eu não me perder na ministração. Eu estava numa igreja, a gente tem um costume de, uma das caravanas, a gente fazer um mapeamento de todas as igrejas. E todas as igrejas da cidade vai o grupo de missionário. Todas as igrejas, não tem uma igreja no dia de domingo que a gente não vai visitar. Tiveram as igrejas que foram para a igreja, alguns amigos meus que foram para a igreja católica, outros foram para a igreja presbiteriana, outros para a Assembleia de Deus. E queridos, eu fui para uma igreja que eu não lembrava, não sabia nem o nome. Pensa na igreja pentecostal do fogo até na canela, que o pregador falava, sabe? E as minhas raízes é assembleiana. Então eu gosto disso. Mas eu não estava entendendo nada que ele estava falando. Eu não estava conseguindo entender. E eu, como uma boa verbiana, né? A gente gosta da palavra, né? A gente gosta de escutar. E eu comecei a olhar assim e falava, Senhor, misericórdia, eu não estou entendendo. Até que esse homem foi usado por Deus de uma tal forma que ele se levantou e falou assim para o meu grupo, a palavra que a gente tinha recebido. Ei, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A palavra de Deus diz que esses sinais seguiriam os que creem. Então vocês vão ter experiências tão marcantes que vocês vão ver as obras de vocês sendo maiores. Sinais seguindo. E eu fiquei calada. E eu falei, Senhor, eu vou usar a unção, eu vou honrar a unção e vou começar a prestar atenção. E, queridos, Deus sabe como precisa tratar comigo. Deus sabe a forma como tem que tratar com cada um de vocês. E Ele me chama assim, Indira Magno Noronha. Quem você pensa que você é para querer julgar quem está entregando a palavra para alcançar as vidas que eles nunca parariam para te escutar? Com a sua eloquência, com o seu modo de falar, você não alcançaria o seu Joãozinho. Então ele precisa sim ter um pregador que respire fundo, que grite, que salte fogo para alcançar a vida dele. Porque no céu vai ser assim, eu quero encher o céu e não o seu nome ou o seu ego. Queridos, foi um tapa. Tama, seu Pátia quieta. Graças a Deus que foi no primeiro dia que eu aprendi. Pátia quieta. Deus tem a sua forma, queridos. Quem somos nós para querer julgar quem vai estar na escala? Ah, meu Deus, eu só quero o pastor Tomás, que ele é meu pastor. Eu também queria que ele estivesse aqui, eu sentado aí escutando ele. Queria, porque ele é o pastor, ele tem uma palavra boa. Mas Deus usou ele e falou assim, não, eu quero que a Indira vá para ser mais esticada, para ser mais para aprender mais. Então me ouça. Arrependa-se. Volte para Deus. Tem que ser uma pessoa melhor dentro da sua casa. Tem que ser uma pessoa melhor dentro da sua empresa. Se é mais fácil você tirar xerox, né? Às vezes para a faculdade. Eita, vou imprimir um monte de coisa aqui que eu economizo. Cara, você vai pecar realmente por R$5. Vale a pena. Né? Que às vezes é R$5 um maço. É aí que a gente tem que ver, deixando. E queridos, isso estica a gente. Porque o mundo onde nós vivemos, o mundo onde nós estamos, é comum fazer isso. Pega a caneta. Pega a caneta lá e leva, fica usando a caneta da empresa, não devolve, já leva para outro lugar. A gente pensa que às vezes isso é besteira, né? É só uma caneta. Só uma canetinha que eu vou estar usando aqui. Pegou a caneta do meu vizinho, presta a tua caneta, nunca mais devolve. Queridos, mas nós somos observados. E às vezes pela nossa postura de devolver uma caneta, a gente já pode começar a introduzir de Jesus. Para perguntar, nossa, nunca me deram uma caneta, nunca devolveram minha caneta. Aí você vai falar assim, não, mas eu devolvo. Porque o meu Senhor falou que não pode roubar. Que não pode furtar.
E assim, queridos, você vai começar literalmente a ser sal da terra e luz do mundo. Você não precisa estar com uma vida perfeita. Como eu acabei de contar o testemunho de gente quebrada, a gente só precisa estar disponível e querer mudar. Disponível a nos arrepender. E só quem leva o arrependimento, queridos, é a pessoa do Espírito Santo. É só Ele que pode nos convencer. É só Ele que pode moldar o nosso caráter. E a gente tem acesso ao Espírito Santo como? Orando, mas principalmente lendo a Bíblia. Quanto tempo você não para, desliga todo barulho à sua volta para ler o que a Bíblia fala, para ler o que a Bíblia ensina? Que espécie de crente sem vergonha é você que não consegue ler nem um capítulo por dia? Você fica sem comer? Tem gente que se não tomar um cafezinho de manhã, meu Deus, a cabeça estoura. Queridos, eu estou aqui na Igreja Verbo da Vida de Ananindeua para declarar: queira a Deus que se um dia você amanhecer, um dia que você passar e não ler a sua palavra, não fazer seu devocional, a sua cabeça estoure também. Por fome e desespero da presença de Deus. Nós precisamos ser uma igreja madura. Nós precisamos saber o que me afasta de Deus. Quais são as obras mortas que me levam para longe de Deus. Jonas foi chamado para proclamar isso em Nínive. Ele foi? Ele não foi. Deus falou com ele uma coisa. Ele foi para outro lugar completamente diferente. Ele foi para onde? Para Tarso. Outro caminho. Outra coisa. Eu vou lá avisar. Tendo um monte de gente para evangelizar em Manaus, eu vou lá para Marajó? Para Marajó não, que eu estou pegando sotaque nem meu, tá repreendido, sai. Vou lá para a Ilha do Marajó? Tendo um monte de gente que precisa de mim lá em Manaus, eu vou lá para o Marajó? Vocês estavam aqui. É muito mais perto para vocês irem para lá do que Deus me chamar lá de Manaus. Só que o que aconteceu? Quando eu disse e aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu digo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faça em mim e me leve para onde você quiser, porque eu não tenho mais pela minha vida por preciosa. Eu nasci de uma barriga de uma mãe que teve 3 filhos. E eu cresci escutando a mamãe declarando e dizendo: do meu ventre nasceram missionários. Do meu ventre nasceram missionários. Eu e Ana e Yuri somos missionários do Senhor, da nossa forma. Mas nós declaramos a palavra de Deus e eu creio que ela verá o fruto. Ela e meu pai verá o fruto do precioso trabalho. E Jonas não queria ir para lá, porque era uma cidade mau. Era uma cidade que matava profeta, que matava de quem dizia de Jesus. E o que aconteceu? Ele se escondeu. E no meio do caminho, que ele estava naquele barco, a palavra de Deus diz que as pessoas sabiam que ele estava fugindo. Sabiam que ele estava fugindo. Se a gente for ler, a gente vai ver. Só são 4 capítulos. É um bom livro para você começar a ler. E no meio do caminho, a tempestade veio pela desobediência de um homem. E vocês sabiam que a tempestade não estava só lá onde Jonas estava? Atingiu todo o barco? Gente que não tinha nada a ver com o não de Jonas estava sendo atingida. A tempestade atingiu todo mundo que estava no barco. O não de Jonas estava fazendo uma cidade inteira ir para o inferno. O meu não, talvez, parasse de alcançar uma família. Segura aí que eu vou abrir um outro testemunho. Eu estou cheia de testemunho. Glória a Deus. A gente foi numa casa que marcou muito a minha vida. Porque lá tinham 5 crianças. E uma delas era de colo no bebê. E o missionário que estava levando a gente naquela rabetinha, ele disse assim: toma cuidado com essa casa. Porque é bom vocês ficarem só aqui fora. Porque o marido dela, ele está na cidade grande. E está internado e ele está isolado. Ninguém sabe que doença ele tem. E, queridos, há mais ou menos 4 meses. Quando foi que a Jane faleceu? Setembro, outubro, novembro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Eu tive uma prima que faleceu de meningite, que eu não sabia nem que estava em adulto. De um final de semana. Então, doença contagiosa, minha cabeça já ficava popocando. Misericórdia, não vou chegar, não vou nem chegar perto. Só que uma amiga do meu grupo falou: nós vamos lá. Porque eu sinto que Deus precisa completar a boa obra. Aí você vai falar assim: nós fomos irresponsáveis.
Quando a gente tem um direcionamento de Deus, queridos, pode uma cobra picar nossa mão, a gente fazer assim no fogo, ó, a cobra cai dentro do fogo, ela morre, não eu. Porque nós estamos embaixo de um direcionamento. Quando a gente chegou lá naquela casa, a mulher já levou um susto. A gente perguntou, ô de casa, a gente pode entrar? E ela já ficou assim, vocês querem entrar? A gente falou, sim, a gente quer entrar. E eu percebi que aquela casa, ela só tinha a frente da casa. Atrás não tinha nada. Não tinha nada, absolutamente nada. Era só 4 paus, a frente da casa que era uma porta. E depois estava tudo livre. A chuva que batia lá, ficava tudo, não tinha parede. A gente sempre lembrava muito daquela música, assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa não tinha parede, só tinha as estacas e a frente da casa. E quando a gente entrou lá, a cultura ribeirinha é as mulheres terem muitos filhos e o homem que vai para a roça, vai pegar mandioca para colocar o sustento dentro da casa. A gente chegou e não tinha nada. Era perto do meio-dia, não tinha nada naquela casa. E a gente perguntou, né? O que aconteceu com seu marido? Ele falou assim, ele apareceu uma bolinha e aí ele espocou e depois foi para todo o corpo. Agora ele está sozinho na cidade grande, isolado. E a gente não tem mais notícia nenhuma dele. E a mulher começou a chorar. E eu perguntei, como é que vocês estão vivendo? Aí ela olhou assim, sem viver. E queridos, aquilo constrangeu o nosso coração de tal forma que uma das amigas que estava ministrando comigo, a gente sempre ia ministrar de grupo, ela começou a abraçar aquela senhora. E começou a declarar a palavra de Deus, e a gente pegou as crianças, deu pipoca, deu bombom, e eu estava com meu coração quebrado, porque a gente já tinha distribuído todos os tickets de cesta básica, e eu queria levar uma cesta básica, ela estava precisando de comida. E eu olhei para ela assim, e eu perguntei assim, quanto tempo você não levava um abraço? Ela falava assim, eu nem lembro, ninguém vinha aqui, só vocês. E uma frase que marcou meu coração, porque eu pedi para Deus, Senhor, me leve onde ninguém quer ir, me faça alcançar quem ninguém quer alcançar. E no meio da Ilha do Marajó, tinha uma casa que não era visitada, porque as pessoas tinham medo. E a gente levou Jesus. E eu fiquei arrasada porque eu queria levar mais do que Jesus no meu pensamento, na força do meu braço. Eu queria levar comida. E eu olhei assim para ela e eu falei assim, a gente não tem mais cesta básica. Eu quero te pedir desculpa por isso. Ela me olhou assim, ficou assustada e disse assim, vocês me abraçaram. Vocês me abraçaram. E aquilo quebrou meu coração, sabe? Porque às vezes a gente pensa que eu preciso dar tanta coisa. E as pessoas só precisam ser ouvidas e ter um abraço. Mas como o crente é bom e o diabo não presta, a gente se reuniu em equipe, né? A gente não tinha mais cesta. E falou assim, não, eu vou... Todo mundo deu o Pix e tudo mais para levar. E a gente conseguiu manter essa família por um ano até o marido dela se recuperar. Porque o evangelho transforma. Mas... ela não sabia disso ainda, a gente nem soube a reação dela para dar cesta para ela. Porque vai alcançar. Mas a gratidão do coração dela, de só ter recebido um abraço e a gente ter se importado de ir até lá. Já mudou aquela vida, já mudou aquela história. E Jonas estava fugindo disso porque ele não queria apresentar Jesus. Na verdade, ele nem sabia de Jesus ainda, que era o Velho Testamento. Ele não queria apresentar o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o único Deus. Ele não queria. Ele queria que aquelas pessoas mais realmente morressem. Vai, por favor, coloca no Jonas 3. E, no meio do barco, todo mundo foi atingido pelo não de Jonas. Todo mundo. Às vezes, o seu não vai só trazer um atraso para a sua vida. O seu não arrependimento não vai trazer uma consequência só para você, mas vai trazer para todo o seu barco. Talvez para sua empresa, talvez para sua casa, para sua faculdade, para sua família, até mesmo para sua academia. O seu não vai trazer um impacto para todo mundo que está ao seu redor. Mas nós conhecemos um Deus que é especialista em transformar pessoas. E olha o que aconteceu.
Jonas, lá no meio da confusão toda, jogavam coisas e perguntavam: meu Deus do céu, acorda, Jonas, o que foi que aconteceu? E ele disse que ele tinha se arrependido, que ele estava em pecado. Ele estava em pecado porque ele tinha fugido do que Deus tinha planejado para ele. Deus havia mandado ele ir para uma cidade, ele foi para o norte, ele foi para o sul. Deus mandou ele ir para o leste, ele foi para o oeste. Ele estava fugindo do que Deus havia preparado e determinado para ele. A gente brincava na missão que falava assim: cara, missionário não tem nem direito de escolha. O filho de Deus não tem nem direito de escolha, porque Deus me acha. Glória a Deus que Deus está te achando hoje à noite, está falando isso para você. Volte para a rota. Volte para o que Deus planejou para você. Volte para o que Deus determinou para a sua vida. Queridos, às vezes a gente quer o sobrenatural. Eu descer assim: ei, irmão, qual é o seu nome? Irmão Alex, CPF tal. Deus está te falando que a sua empresa tem que ser assim. Faça isso. Às vezes a gente quer esse extraordinário. É bom, eu gosto. Só que, queridos, tem direções para a nossa vida que é no secreto. Que Deus, às vezes, o Senhor só orando, irmão Alex, Deus está falando assim: ei, não faça negócio com essa pessoa. Ei, toma cuidado. Ele não é a pessoa para se associar com o Senhor. Não faça. Tome cuidado. Não venda ainda. Ainda não é um tempo. E essas são direções sutis no nosso espírito. E a gente tem que acatar isso. Ninguém diz como foi que Deus falou com Jonas. Se foi em sonho, se foi dormindo, se foi uma voz suave. E nós somos do Espírito. E nós devemos nos mover pelo Espírito. Se nós não tivéssemos nos movido pelo Espírito, nós não teríamos alcançado aquela família que estava sem o pai, sem a mãe, a esposa desesperada. Se nós não tivéssemos agido pelo Espírito e racionalmente falando, nem no Marajó a gente estaria. Mas ouvindo voz sutil do Espírito Santo. Dificilmente o Espírito Santo, quando eu sou movida nos dons, ele me fala: faça isso. Eu tive uma experiência só na minha vida inteira, eu escutando a voz audível de Deus. Sabe onde foi? Ilha do Marajó. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu estava questionando com Deus. É outro parênteses dentro de um parênteses. Já fez parênteses pra gente voltar para Jonas. Fabi, me diz o horário em nome de Jesus, que a minha voz até voltou. Tá. Eu lembro que eu estava dentro de uma igreja. E aquelas igrejas penteca, do glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E eu adulta, eu falando assim: Deus, eu queria isso, sabe? Eu vendo meus amigos falando que viram anjos, que foram arrebatados, que foram não sei aonde, e foram no céu, no inferno no céu, tão com passagem direta para tudo quanto é canto, vendo anjo, vendo profecia. E eu nunca tive essa experiência. Eu quero. Aí o Espírito Santo, de novo, como é que ele fala comigo? Indira Magno Noronha, tão envergonhando nessa sua cara? Lembra? E ele me lembrou. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava na Ilha do Marajó, nessa igreja, e o pastor estava ministrando e falando assim: querem ouvir o Espírito Santo de Deus? Vocês querem ver a manifestação do Espírito Santo de Deus? E eu, na minha inocência de criança, falei: eu quero ouvir. E saiu da igrejinha como voz de muitas águas. Oh, rabababasouro, cotorrobababarras. Eu não entendia. E eu escutei audivelmente. Eu lembro que eu falei pra mamãe. Eu falei: mãe, tu tá escutando isso? A mamãe não tava nem tio pra mim. Ela já tava lá, chorando. E foi entregar a Santa Ceia, como nós vamos ter aqui. E na Santa Ceia do Marajó não tem pão. É bolacha. Biscoito para alguns, que eu já aprendi que é biscoito ou bolacha. Eu falo bolacha, então é bolacha. Era bolachinha. E aquela bolachinha estava tremendo. E eu pedi para a mamãe aquela bolachinha. E aquela bolachinha tremia na minha mão, viva. Porque eu sirvo um Deus vivo. E Deus me lembrou daquela experiência e fala: para de papagaiada e vai fazer o que eu estou te mandando, pedindo experiência. Eu não quero que você viva de experiência, eu quero que você seja experiência para a vida de alguém. Porque Deus é direto. Voltando para Jonas. Jonas falou: me joguem no mar, que tudo vai se acalmar. Tudo vai se acalmar, perdão. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando jogaram Jonas no mar, a tempestade passou, acalmou. E um grande peixe engoliu Jonas. E levou ele para uma cidade. O que aconteceu? Vomitou Jonas.
Vocês sabem onde o peixe vomitou Jonas? Pois é, a gente pensa que é Nínive, né? Mas a palavra de Deus não diz que é Nínive. Volta aí, só um anterior. O Jonas 2, o último capítulo de Jonas. Voltando para o arrependimento. Quando Jonas estava na barriga do peixe, ele falou o quê? Me perdoe, igreja, eu estou com um pouco de déficit. Mas ele se arrependeu. Arrependimento de obras mortas. Desobediência é pecado? É pecado, igreja? Me ajuda a ministrar. É pecado, crianças? Sim. Pecado. Desobediência. Fugir do propósito. Fugir do que Deus te chamou. Sabia que se o pastor Tomás e a irmã Fabi não tivessem, acreditariam em desobediência? Seria muito melhor eles falam assim, eu vou ficar em Belém, que é a capital. Não tem verbo da vida, tem, né, agora, mais uma vez. Seria muito mais fácil. Ou então falar, vai para Campina Grande, vai para o Japão. Vai para o Japão, país de primeiro mundo, tem toda a estrutura lá, mas nós não agimos pelas nossas convicções, mas sim guiados pelo Espírito. Eles precisariam estar aqui, sabe para quê? Para alcançar a sua vida. Porque através da sua vida você vai alcançar outra vida, e outra vida, e outra vida, até que a cidade de Ananindeua seja incendiada pelo poder do Espírito Santo. Foi para isso que eles estão aqui. É para isso, para fazer a diferença, para fazer essa igreja tão relevante, ao ponto de quando eles, talvez, não sei, mas quando eles saírem daqui, a igreja daqui sentir falta. E nossa, é para isso. E aí, Jonas se arrependeu. Se arrependeu da desobediência, se arrependeu do não, se arrependeu de não ter ouvido o chamado de Deus para a vida dele. Aí, Deus criou o peixe grande, fez ele vomitar, ele numa cidade. Só que e a gente aprendeu, eu aprendi isso ontem. Coloca aí, por favor, o último versículo. Então orou o Senhor, antes de eu sair de casa. Cadê? Jonas 3, o último versículo. O último versículo de Jonas. Do Jonas capítulo 3. Quando Deus viu que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás. Não. É 2, perdão. 2, o último. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Aí vamos abrir o Google Maps. Nínive, não tem praia. O peixe vomitou Jonas num outro lugar. Às vezes a nossa desobediência nos leva para um outro lugar. Mas ainda assim, Deus continua a insistir e para falar, arrependam-se. Arrependam-se. Aí agora sim vai para o 3. 3, capítulo 1. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Vai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Eu não sei se você já se arrependeu de ter dito um não para Deus há 10 anos. Mas eu estou falando. Deus está falando com você hoje, dia 12 de janeiro de 2025. Ei, eu estou te chamando de novo. Ei, eu estou te chamando de novo. Ei, eu estou te chamando de novo para fazer o quê? Pregar a mensagem do Evangelho. Eu não sei quanto tempo. Deus não, você falou, Senhor, eu já me arrependi. Eu já estou na igreja e ainda não tenho de novo essa direção. O que eu devo fazer, Senhor? Eu devo de novo servir no departamento infantil. Eu devo voltar para a tua casa. O que eu devo fazer? E Deus hoje está falando mais uma vez contigo. Arrependa-se. Eu renovo o voto que eu fiz com você. Eu não desisti da tua vida, mesmo que tu penses que tu não tem mais saída. Eu estou aqui para dizer, prega minha mensagem. E essa mensagem foi tão poderosa que sabe o que aconteceu? Você tem cachorro? Eu escutei isso ontem. Você tem animal de estimação na sua casa? Não? Quem já teve? Tu já teve sim um Pavarotti. Quem tem bichinho na sua casa? Você já colocou o seu cachorro para jejuar? Você colocou, vem aqui, doguinho, Pavarotti. Hoje a gente vai fazer um propósito que você não vai comer. Eu nunca fiz isso. E foi exatamente a mensagem de Jonas em um dia. Foi tão poderosa que até os animais jejuaram. Para quê? Para se arrepender. E sabe o que aconteceu? Por causa do sim de Jonas. Depois de muitos nãos,
fez aquela cidade inteira ser salva. E eu vi de um Deus que salva. E a gente pensa, Jonas precisaria ter perfeito para isso. Que nada, Jonas era um desobediente. Mas a partir do momento que ele se arrependeu, ele comprovou que nunca era ele, era a mensagem que ele carregava. Nunca serei eu, Indira Magno Noronha, é a mensagem que eu carrego. É de um Deus bom, como nós cantamos. Um Deus bom, como nós cantamos. E assim eu peço para você ficar em pé que nós vamos orar. Eu não sei de que maneira você chegou essa noite. Eu não sei se você disse não para Deus ou tem o pecadinho de estimação. Mas eu quero anunciar um Deus bom que fala, mais uma vez eu falo contigo. Venha, 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 venha e anuncie a minha mensagem. Volte e olhe. Você pode estar na barriga de um peixe. Você pode estar no mais profundo mar. Você pode estar envolto em algas, fedendo. E sabe o que é incrível? É porque quando Jonas pensou que não tinha mais saída para ele, peixe deve gerar peixe, né? Peixe deve ser pitiu, né? Vocês entendem o que é pitiu? Entendem, né? Não sei se tem alguém que sabe o que é pitiu já, né? É o cheiro forte do peixe. E quando, no meio desse pecado, do não dele, o povo de Nínive acreditava que existia um Deus peixe. E Jonas, quando chegou lá, com cheiro de peixe, eles pararam e começaram a escutar a mensagem que ele tinha. No pecado dele, do não dele, na desobediência dele, Deus ainda assim criou estratégia para alcançar vidas e alcançar almas. No meio do seu não, no meio da sua tristeza, se você se arrependeu, Deus vai usar a sua ferida para curar e para sarar outros. Então, queridos, hoje eu estou te fazendo um convite, não para participar de uma igreja, não para participar de um grupo de crente, mas para te apresentar Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta e aquele que diz que se crê em mim, obras maiores você faria. Aquele Jesus, eu estou aqui para te apresentar, não fazendo convite para você aceitar Jesus, mas talvez você já seja crente dentro da igreja, um velho crente, como a gente diz, mas fala assim, eu sempre disse não. Todas as vezes que me pediram para fazer algo, eu sempre disse não. Eu nunca quis me envolver com as coisas da igreja, eu nunca quis me envolver com as coisas de Deus. E hoje Deus está falando. Talvez Ele tenha falado com você quando você era criança, hoje você é um jovem. Ou você já tem uma melhor idade. E hoje mais uma vez te diz, venha e anuncie a palavra de Deus. Venha, receba o sim. Quando a gente encontrar Jonas no céu, dá vontade de perguntar assim, valeu a pena você pregar para Nínive? E eu tenho certeza que a resposta dele vai ser a mesma resposta dos 100 missionários que estavam no Marajó, sendo picado de mosquito, muriçoca, carapanã, aranha, caranguejeira, e falou assim, valeu a pena. Eu tenho marcas de testemunhos, de vidas. Basta um homem para evangelizar uma cidade inteira, porque ele disse sim. Eu não sei se você está na posição de Jonas ou na posição de criatura de Deus, porque como eu disse, só quem são filhos é aquele que aceita o caminho. Se você estiver nessa situação essa noite, eu te convido a vir aqui na frente, que nós queremos orar por você. Eu te convido a vir aqui na frente para nós impormos as mãos sobre você. E eu sei que a sua vida, assim como de Jonas, vai ter um novo caminho. Talvez você seja vomitado na praia, mas você vai fazer o caminho de volta para o centro da vontade de Deus. Espírito Santo, eu sei que a tua obra é completa no nosso meio e a palavra não volta vazia, Senhor. Então eu oro em nome de Jesus que cadeias sejam quebradas, cadeias sendo quebradas, cadeias sendo quebradas. Satanás, a influência ou o sofisma que você está lançando na vida dos meus irmãos, eu te repreendo pelo poder do nome de Jesus como igreja de Cristo na terra. Tu não tens poder sobre essas vidas, tu não tens poder sobre essas almas, porque a palavra de Deus diz que aqueles a quem Jesus comprou, que aqueles a quem Deus entregou, ninguém se perderá. Então eu oro, Senhor,
Senhor, para que ninguém dessa igreja se perca, Pai. Eu oro, Senhor, para que não haja perda, Senhor. Eu oro, Senhor, por arrependimento. Eu oro, Senhor, por Jonas, por filhos que estão afastados. Eu oro em nome de Jesus, para as pessoas serem constrangidas, Senhor, com o teu amor. Não é a religião, nunca vai ser a religião, mas é o Jesus que é bom. Dê uma chance, dê o benefício da dúvida. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está dizendo, está com um burburinho no teu estômago, está com a tua perna coçando, está com a tua garganta querendo chorar. Venha. Não sou eu, Indira, eu não sou digna de amarrar as sandálias, mas é pela palavra que eu carrego. Jesus ama você. Se tu está tendo pensamento de solidão, de que nada dá certo, que é impossível, Jesus te chama, vem, eu te tiro da barriga desse peixe. Arrependa-se, 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 arrependa-se. Oh, rababababachou. Arrependa-se. Eu tenho de novo compromisso contigo. Eu quero você. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Oh, xerebabababababas. Senhor, nós oramos. Mais uma vez eu digo, tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu sei que tem. Mas o Espírito Santo, ele é educado. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, minha irmã. Espírito Santo, seja muito mais forte. Espírito Santo, seja muito mais forte. Em nome de Jesus. Cadeias sendo quebradas. Cadeias sendo quebradas. Cadeias sendo quebradas. Cadeias que igreja. Quantas vidas precisam se arrepender para ter festa no céu? Uma. Então me ajude orando para ter festa no céu. Me ajude orando. A missão se faz orando, contribuindo, doando. Vamos atrair a presença do Senhor neste lugar. Vamos atrair a presença do Senhor orando. Cadeias sendo quebradas, vidas sendo libertas. Oh, nós oramos, Senhor, pelo meu irmão. Queridos, nós oramos. Deus te chama. Deus te chama. Deus te chama. Pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Desaparece, simplesmente a ti me achego. E o sim dele, Senhor, alcançará a família dele, alcançará a vida dele. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Não decretaria que daria errado. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Obrigada, Senhor. Deus continua te chamando. Mais profundo, Deus continua te chamando. Senhor, Deus continua te chamando. Deus continua te chamando. Pai, eu oro pelo Jonas. Meu coração. Eu oro, Senhor, pelo Jonas que nós temos aqui.
Faz esse peixe vomitá-lo, Pai. E obrigada, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Ela tem um propósito. Eu oro, Senhor, para que todo espírito de depressão, que todo espírito de pensamentos suicidas, aqui na igreja não, na minha casa não, entre os meus amigos não. Oh, rababababá, eu te dou uma ordem. Saia do nosso meio, saia do nosso meio, saia do nosso meio. E eu chamo vida, declaro vida. Oh, rababababá.